Então, boa noite a todos. E vou compartilhar a tela aqui da apresentação da Denise. Denise, a bola está com você, você pode se apresentar e começar a falar sobre, enquanto eu estou aqui compartilhando a tela sua aqui com o pessoal. Bom, eu quero agradecer o convite da Cláudia, da Cláudia Amaral e do CH para estar aqui com vocês. Estou me estreando, na Araribóia Valley. E nessa 7ª edição do Conecta, é uma responsabilidade grande, e eu espero trazer para vocês alguns aspectos desse tema, que a nossa inspiração hoje é o tema do pitch. E o que seria um pitch para valer, Essa que é a ideia, de construir essa apresentação relâmpago do seu negócio, uma apresentação memorável, que seja lembrada, Então, para começar, eu queria me apresentar. Eu comecei toda a minha carreira já trabalhando com estrangeiros, com pessoas em várias multinacionais no Rio, principalmente na área do óleo e gás, e depois consultorias, banco, área de saúde. E eu fui me especializando nessa parte da comunicação intercultural, como criar os relacionamentos entre pessoas que têm valores e têm prioridades, expectativas diferentes, Então, só para vocês me conhecerem um pouquinho, eu fiz letras de duas pós-graduações, mas mais recentemente eu fiz um MBA em economia comportamental, justamente para ir mais fundo nessa questão do comportamento, que é a partir do comportamento que vem a tomada de decisão, E como é que eu me interessei pelo pitch? O que eu estou fazendo aqui com o pitch? Que trabalhando com os estrangeiros, eu oferecendo para eles nessas empresas programas de língua portuguesa e de cultura, e de relacionamento intercultural nas equipes deles, eu comecei a ajudá-los a fazer suas próprias apresentações, seus próprios pitches. Então, tinha chileno, espanhol, sueco, sul-africano, inglês, escocês, americano, e foi dando certo. E o que acontecia quando as pessoas elas aprimoravam a sua maneira de comunicar com públicos diferentes? Cada um deles, nas suas áreas, foram se tornando centros de influência. Eu fui observando isso que funciona. Aí depois, passado o tempo, eu fiz algumas abordagens, participações em startups. Aí eu conheci a Cláudia fazendo uma apresentação sobre pitch também na Babel Team, no Will Work. Então essa que é a minha trajetória no pitch, Então é o elemento como o CH falou antes, a nossa conversa anterior, é a comunicação permeando essa atividade do pitch, E eu fundei também a Rio Total Consultoria, Porque, na verdade, o que a Rio Total faz é criar essas pontes entre pessoas diferentes com relacionamentos de confiança, E de entendimento e confiança. Então, eu posso dizer que a Rio Total é como se fosse assim, a banda larga da comunicação intercultural, Então, eu queria, então, dar a largada no tema, falando que hoje é uma apresentação inicial sobre o pitch, é como se fosse assim, um torrão de açúcar, algo para a gente saborear e criar uma curiosidade, um interesse, a gente mergulhar e aprofundar nos pitches que cada um faz, já tem, e que pode fazer cada vez melhor para se conectar com novas pessoas, E a internet ela está cheia de conteúdos ótimos que a gente pode aproveitar, e a gente tem essas redes todas que todo mundo participa, Então, o que eu espero que a gente faça aqui hoje? Que a gente personalize essa conversa e que a gente troque. Então, vocês podem me interromper e coloquem comentários no chat, levantem a mão, o CH vai me ajudar passando os slides e também conduzindo essas trocas, tá? Então, fiquem à vontade para me interromper. Eu imaginei exatamente isso, de fazer uma apresentação já com essa interação, E nesse combinado, de ser interativo, eu tenho aqui umas anotações que eu vou ler para a gente, como professora, boa professora, já não perder nada, Então, segundo slide, por favor, CH. Eu pensei assim, muitos de vocês estão acostumados com pitch, Eu acho que todo mundo já deve estar um pouco familiarizado com pitch, mas o que a gente pode falar de diferente hoje, Porque tem tanta gente fazendo isso, então como é que é o pitch que desce redondo, tá? Então, primeiro, o que é o pitch? Eu queria começar falando sobre o que é o pitch.
Não sei se todo mundo sabe que o pitch começa na cultura americana, né? Naquela cultura muito prática, muito voltada para economizar tempo. Tem várias versões, que é o lançamento do beisebol, né? O ato de lançar. Mas na escola, nas universidades, as crianças são treinadas a fazer o pitch. Isso é uma prática muito comum nessa outra cultura. E essa prática chegou para a gente, para o pitch também, né? E eu descobri o seguinte, vê se vocês concordam comigo. O pitch, assim como todo profissional tem que ter um bom currículo, todo empreendedor tem que ter um pitch. E muita gente ignora a questão do currículo, né? Porque agora imagina se eu ligo para você e falo, olha, se eu falar, André, olha, tem uma entrevista para você, eu consegui, você vai ter uma entrevista, mas você tem que mandar um currículo até amanhã. Muita gente não vai ter um currículo. E muita gente vai ter um currículo antigo, velho, porque sempre achou que não precisava. E pode perder essa oportunidade de apresentar um currículo e chegar na entrevista. Então, o pitch é a mesma coisa. Imagina se que eu falo, olha, tem uma oportunidade de você apresentar um pitch para tal investidor, ou fazer uma venda. E se você não tiver o seu pitch, você perde essa oportunidade de se conectar e de ampliar os seus negócios, né? Então, essa que é a importância do pitch. Que a gente está falando aqui da cultura do empreendedorismo, né? E o empreendedorismo, como o CH falou, tem toda essa metodologia, tem todos os caminhos, os pilares que você tem. Quanto mais você conhecer e aprimorar essas ferramentas, você pode se colocar melhor no mercado, né? Agora, o que vocês diriam que são os pilares do pitch? O CH falou antes que o empreendedorismo tem os seus pilares, né? Não, e agora eu queria perguntar para vocês, o que são os pilares do pitch? Que o pilar é aquilo que são as fundações, que deixa algo de pé, firme. O que seriam os pilares do pitch? Quem me ajuda aí com uma sacadinha para começar? Roteiro. Roteiro. Objetividade. Uhum. 2. Vamos ver se a gente consegue 4, porque como o produto, né? O que você está apresentando, né? O produto eu achei importante, eu acho. Uhum, produto. Se eu errar aí... Action também, né? Olha, a gente está com roteiro, produto, objetividade, mais um só para a gente fechar. Qual as dores vai resolver essa... Identificar as dores, né? Isso. Tudo isso vai entrar, Fabiane. Mas eu vou propor para vocês uma maneira de olhar para isso um pouco diferente, tá? Só para lembrar que o pitch é muito conhecido também como apresentação relâmpago, né? Vamos ver pilares. No próximo slide a gente vai ver. Mas e tipos? Quais são os tipos de pitch que a gente pode ter? Já pensaram sobre isso? Vou dar um exemplo. Pitch para investidor anjo. Esse é um pitch. Tá? O que mais que a gente pode... Que outros tipos de pitch pode ter? O elevator pitch. Pitch do elevador. Passar a mensagem em 30 segundos. Pitch do elevador. Que é mais que relâmpago, né? Esse pitch... O slogan também é um pitch, de alguma forma. Que? Um slogan, a frase, aquele slogan que a gente constrói para representar o conceito, também traduz um pitch numa frase. Seria como se fosse o tweet, né? O Twitter, né? O Twitter do pitch, né? Tweet, isso. E olha, vocês veem que tudo isso expressa essa cultura da condensação, que é fragmentação e de condensação, em poucas ideias, né? Síntese. Então, a gente está com 3 tipos de pitch, né? Que a gente falou agora. Agora, acho que o mais importante é isso. E o benefício? Quando você tem um pitch bom, um pitch redondo, tá? Qual o benefício desse pitch? O que você ganha? Você que faz o pitch ganha? Conecta. Estou falando do pronto. Conecta. Vende a ideia. Vende, mais importante é vender a ideia, né? Conecta, vende, ou cria, pelo menos nessa conexão, você cria a oportunidade de você vender, de você fazer a ponte, né? Porque a gente pode pensar que pitch é ponte. Tá? Mais alguma coisa? Eu tenho 2 comentários para fazer nesse slide, tá? Primeiro, eu vi um vídeo da Camila Farani,
sei se estão familiarizadas com ela, e que ela fala que ela tem um scorecard. Quando ela assiste uma apresentação, ela vai dando lá as notas, né, nos itens que ela considera importantes. E o primeiro item é a pessoa, é o potencial da pessoa. Mesmo que ela não tenha um pitch perfeito, uma proposta perfeita, quando ela vê que a pessoa tem potencial, ela investe. Então, o benefício do pitch é que você, se você fizer ele bem, você pode até sobrepujar qualquer outra imperfeição ainda na sua proposta, tá? Agora, eu queria falar uma coisa para vocês, que eu nunca vou esquecer isso. Eu fui fazer um curso há um tempo atrás, e quando eu cheguei lá, na primeira aula, um lugar cheio de gente assim, aquele professor que criou e estava conduzindo esse curso, ele falou assim, olha, um dos objetivos desse curso é ser elegante. Aí eu achei aquilo tão esquisito, né? O pessoal, ele falou, no final ele perguntou, alguém tem alguma pergunta? Aí eu perguntei, o que isso quer dizer com ser elegante? Num curso que era sobre comunicação. Aí ele falou, ser elegante é você chegar ao seu objetivo com o menor número de passos. Então, eu queria assim sugerir para vocês que um pitch que desce redondo é aquele pitch que é elegante. Tá? Você chega lá com o menor número de passos. Mas será que tem alguma coisa mais no pitch? Eu posso fazer um pitch perfeito, elegante, perfeito, cheguei no meu objetivo. Será que a gente precisa saber alguma coisa mais sobre o pitch? Para ele ser redondo mesmo? Para a Cláudia, como a Cláudia, o CH falou, você tem que conectar e tem que vender. Tem mais alguma coisa que vocês colocariam? Para o pitch ser assim, realmente, ele cumprir a função dele? Tem vários. Eu quero que as pessoas falem. Ser factível, né? Ser... realista, né? Realista, É factível, realizável, né? Tá, isso é um. É tangível, né? Que você quer dizer. Ele é percebido. Tangível. Você está falando, ele tem que ser. Eu acho que ele tem que ter. Quando eu falo conexão, obviamente, conexão com pessoas. Assim, ele tem que engajar. Pronto, é isso. Olha só, eu gente. Desculpa, deixa eu dar só a minha opinião. Eu acho que a pessoa tem que estar apaixonada por aquilo que ela está vendendo, né? Eu acho que isso tem um fator fundamental para ela conseguir vencer no pitch. É a minha opinião pessoal, não sei se é. Tá, então você está dizendo que essa paixão, as pessoas, elas percebem, né? Essa paixão é energia. Isso é um dos pilares do pitch. Energia. O poder do encantamento, né, Denise? Isso faz parte do engajamento. A energia você transmite dessa paixão. Agora, e o CH falou engajar. Então, o pitch ele só é redondo mesmo. Você pode fazer um pitch perfeito, elegante, mas ele tem que engajar. E por que a gente fala de engajamento? Porque hoje em dia a gente sabe com a neurociência que se a gente fizer uma apresentação simplesmente correta e racional, o cérebro desliga. Você fica ali e tal, você abaixa, pega no seu celular, alguma coisa assim. A gente sabe disso, né? Então, o maior desafio da pessoa que apresenta, do apresentador, é conquistar espaço atencional. É conquistar a atenção da pessoa que ouve. Então, tem essa paixão, que é energia, e você tem que saber conquistar, engajar. Tá? Tudo bem até aqui? Vamos em frente, CH? Mais um? Vamos. Então, olha só. O conteúdo que eu preparei para a gente hoje é bem simples, tem 5 pontos. A gente vai começar com conteúdo, um roteiro e mãos à obra, a gente tem uma atividade. Então, essa primeira parte de conteúdo e roteiro e mãos à obra é o básico. É o arroz com feijão, tá? E aí, porque a gente começa daí, dessa base. E aí a gente vai falar de algumas coisas que eu acredito que são os pontos que as pessoas não falam muito. Qual seria o pulo do gato? Quais seriam as armadilhas? Como eu me preparo para elas? E a conclusão que eu preparei é como uma cereja do bolo, é como a gente assimilar e tirar alguma coisa que realmente a gente possa levar com a gente, tá? Então, aí que está estruturada a nossa apresentação de hoje, né? E a gente pode ir para o próximo.
Rafael, lê pra gente, por favor. Rafael Honorato. Uhum. Qual deles, né? Tem dois aí. Você, né? Tô brincando. Sua inquietude vai te levar a lugares onde acomodados nunca estarão. Camila Farani. Uhum. Você conhece ela, Rafael? Sim. E você tem essa inquietude? Tenho. Acho que até demais um pouco. Tá. E vocês percebem que o empreendedor, eles têm essa inquietude? Inquietude é um atributo de empreendedor. Fundamental, né? Acho que é o começo Quer de tudo. dizer, é um dos atributos que empreendedores têm, melhor dizendo. Será que o Paulo Henrique que está aí concorda? Tá aí o Paulo Henrique? Eu tô... inclusive, me chamam de PH, então quando você fala CH, eu acho que sou eu, vou entrar aqui. Desculpe. Não, é CH. Fica tranquilo. Paulo Henrique também. Fica tranquilo que também faz a mesma coisa comigo. Mas me chama de RJ, PH, CH, tem vários apelidos. Eu concordo completamente com essa frase aí. Inclusive, eu acho que a inquietude é que move o mundo. Isso. E nós temos, porque também sou empreendedora, né? Eu abri a minha empresa sozinha, ela continua, né? Então, o que nós todos aqui temos em comum é que todo mundo aqui tem essa inquietude que está traduzida ou está embutida num produto, ou num projeto, ou num serviço, né? E isso. Agora, o que eu achei extraordinário é que eu estava lendo sobre a Camila Farani e ela diz o seguinte, vou ler para vocês. O caminho mais curto entre dois pontos se chama execução. Então, eu vou repetir, para a gente... O caminho mais curto entre dois pontos se chama execução. Porque a proposta do pitch aqui é que a gente consiga colocar essa energia, essa paixão e essa inquietude dentro de um formato, de um padrão e apresentar para o mundo, né? Tá? E alguém aqui pode dizer onde que quer chegar, porque ela falou que é uma inquietude que te leva a lugares que acomodados nunca estarão. Fabiane, onde que você quer chegar com a sua inquietude? Na verdade, sempre uma busca, porque daí você chega e você está inquieta de novo e você vai de novo fazer um novo projeto. Então, na verdade, é uma coisa meio que sem fim. Eu acho que a inquietude é uma coisa que põe você na continuidade e em movimento. Isso. E aí, quer dizer, a inquietude permanece, né? Sim. E você tem que, aí com essa nova ideia, esse novo movimento, mais um pitch, né? Exatamente. Tem que se preparar para mais um pitch. Agora, olha só, gente, o desafio que a Camila coloca para a gente, com essa inquietude, que é, como vocês falam que é essa paixão que você tem que aprender a executar, tá? Então, a minha proposta hoje, a gente vai executar o pitch, tá? Então, vamos ver o próximo slide, por favor? Olha só, eu coloquei aqui um passo a passo, realmente é um passo a passo, né? O pitch, em geral, ele tem de 3 a 5 minutos, mas já disseram aí que tem o pitch do elevador, que é o elevator pitch. E aí, esse pode ter 1 minuto ou menos, tá? Então, a ideia desse passo a passo é que a gente fique focado no tempo, tá? E qual é o desafio desse tempo, gente? Quando a gente sabe que tem 3 minutos para falar, qual é o desafio para o brasileiro para falar em 3 minutos? O que vocês diriam? Ser sucinto. Ser sucinto. Você transmitir, né, a essência daquilo sem ficar se alongando demais, né, fora do... Vai ser elegante, como você falou. Chegar na finalidade que se propõe com o menor esforço e tempo alocado possível. Olha, eu aprendi isso trabalhando com os suíços, né? Eu fui prestar um serviço para um cônsul da Suíça. Ele me recebeu e eu fiquei assim encantada, que era madame, mas começamos, né? Quando chegou na hora de terminar, ele quase me enxotou. Foi uma mudança assim tão drástica, porque o brasileiro dá aqueles 5 minutos a mais, daquele bônus de cortesia, aquele relacionamento. Eles não estão interessados nisso. Então, o desafio aqui é você ser sucinto e encaixar a sua ideia nesse tempo. É o frame que você tem, tá? E o valor que agrega, tá?
Olha só, eu tenho uma imagem aqui para vocês. Eu estou no Rio. A área da Boia Valley está em Niterói, né? Olha o que eu tenho, vocês estão vendo aqui? É o Rio de Janeiro, né? É quase que um origami, né? Fecha aqui, né? Olha só, quando eu estou no Rio, eu estou aqui dentro. Eu estou em Copacabana. E quando eu vou à praia, eu vejo Niterói do outro lado. É impressionante. Às vezes eu estou dentro nas ruas perpendiculares à praia, eu vejo lá Niterói do outro lado. Tá? E nos vários escritórios do Rio, no centro da cidade, você também vê Niterói do outro lado. Então, eu vejo daqui, eu estou aqui. Mas quando vocês me veem, quando vocês veem o Rio, vocês vêm daqui. Tá? Então, eu queria que vocês pensassem o seguinte, quando a gente pensa no valor que a gente agrega, é muito comum a gente pensar de dentro do nosso trabalho. Eu sei que o meu serviço, eu ajudo o meu cliente a entender outras culturas. Que é um executivo de uma multinacional, vem trabalhar no Brasil, tem que entender a cabeça do brasileiro. Eu penso isso. Mas eu vou sugerir para vocês mudar a perspectiva. Eu queria que vocês me pensassem agora no trabalho que vocês têm, na proposta que vocês têm, qual é o valor que você agrega se você estivesse nos sapatos, no lugar do seu cliente? Faz diferença o que eu quis dizer? Claro. Eu acho que é mais a questão de você... Porque a gente tem uma ideia e a gente pensa naquela ideia enquanto está na nossa realidade, mas a gente não se colocou na realidade do outro, né, para saber se ele tem aquela mesma necessidade que você pensou. Eu acho que seria mais ou menos esse tipo de pensamento, né? Eu digo até mais, a gente nunca vai conseguir calçar plenamente, para usar essa expressão, o calçado do outro. Mas a gente pode buscar aproximação, ou seja, tentar aproximar a percepção dele à nossa. Mas existe convergência. Essa questão de empatia, né? Você tentar... Para não falar empatia, assim, um exercício. Empatia é mais bonito. Empatia todo mundo percebe, então todo mundo entende mais fácil. Eu vou dar uma Mas não é fácil sugestão praticar, né? Eu vou dar uma sugestão para empatia, tá? Porque eu não sei, eu às vezes acho que empatia é uma palavra que está tão usada que a gente perde o sentido dela. Isso. Está desgastada. Eu vou sugerir uma palavra que eu adoro, que eu aprendi lá atrás, rapport. R-A-P-P-O-R-D, rapport. O rapport é sintonia. O rapport é dançar a mesma música. Você não vai entrar no sapato do outro, mas você pode observar e ouvir, e você começa a andar. Eu ia usar a expressão convergência, que também está em voga, mas ele tem uma questão, ou seja, eu convergir, tentar encontrar o outro no caminho de busca. Olha, eu tenho assim, aí o que mais do pitch? O pitch é sempre estruturado, isso a gente vai praticar. E o passo de ouro do pitch é um ensaio. É um ensaio, a gente vai falar também sobre isso. E qual o objetivo do pitch? Se ele for elegante, ele vai causar interesse e futuros contatos. Que pode ser uma reunião, pode ser uma demonstração do seu produto, né? Então, o objetivo é chegar no interesse e no contato. Agora, gente, por que é tão importante a gente saber essa estrutura, esse modelo, esse padrão? É um padrão. Porque o cérebro humano adora padrão. Sim. Se o investidor sentar na sua frente e você falar assim, vou apresentar um pitch, ou numa feira de ciências, de tecnologia, ele está esperando esse padrão. Tá? Então, se você entrega o padrão, eu estou no lugar certo. Essa pessoa está respeitando o meu tempo, porque eu estou aqui para ver um pitch. Então, entender qual é o padrão é muito importante, porque o cérebro tem um sistema 1 que ele é automático, né? Ele é rápido, automático. Então, a gente tem que conhecer o padrão para depois a gente colocar alguma coisa a mais. Então, começar com o padrão. Tá? E uma sugestão aqui dessa escada que eu coloquei para vocês é o seguinte: mesmo que a gente tenha todas as incertezas do mundo em relação ao produto que você vai apresentar, o serviço, e as incertezas de falar em público, onde eu posso me apoiar? Confie no processo. Confie no processo. Faz o passo a passo. Você tem que se apoiar em alguma coisa. Então, eu estou te dando aqui uma escada, um passo a passo. Confia. Faz o primeiro, tem que ser em 3 minutos, tem que ser sucinto,
valor agregado, tem que pensar nesse valor do ponto de vista de quem está de fora, tá? Como eu sou visto, como o meu serviço é percebido, trabalhar na estrutura que a gente vai ver, ensaiar e trabalhar para criar esse interesse, né? Então, assim, agora, lembra que eu perguntei para vocês dos pilares do pitch? Lembra? Vocês falaram várias coisas. Posso encaixar uma pergunta aqui, Denise? Claro. Acho que é pertinente. Tem uma pergunta aqui da Fabiane, que ela perguntou, né? Você colocou aí de 3 a 5 minutos, e ela pergunta aqui, né? Como saber, quando formos apresentar um pitch, se devemos falar 3, 5 ou 10 minutos? Isso depende do tipo de fase, né? Investidor anjo, venture capital, etc., ou não? Em geral, quando você vai apresentar um pitch, você vai num evento e que aí isso já está mais ou menos estruturado, né? Tá? Faz parte do combinado. Então, você pode, se não for combinado, você pode perguntar para a pessoa, olha, quanto tempo tem disponível? Ou tem um acordo, pergunte. Faz sentido para vocês? Porque dependendo... Agora, olha só o que a gente vê. Eu vejo aquele Shark Tank, né? Mas o americano. Eu não costumo ver o brasileiro porque, não sei, eu acho que eu não entro no canal e tal. Observe como é que é o Shark Tank. A pessoa entra, tem um padrão. Eles todos têm um padrão. Entra, apresenta, tem aquele tempo de apresentação. Cada um faz com molho, nunca um é igual ao outro. E depois tem a conversa. Então, esse pitch tem sempre a conversa. Vocês reparem bem como é que eles perguntam, tá? E aí a coisa cresce. Então, você tem que entrar no padrão e a gente tem que se preparar e ensaiar. A gente vai ver no imprevisto, até porque não está planejado, tá? É aí que eu pulo do gato e as armadilhas que eu falei, tá? Mas vamos ver os pilares do pitch? Vamos. Na próxima slide, por favor. Olha só. Eu falei para vocês que o pitch pode ser ponte, né? E se a gente for pesquisar, o pitch ele tem essas 4 pilares de sustentação. Ele tem que ser claro, ele tem que ser fácil, como se você falasse para uma criança. Então não adianta elaborar, usar muito termo em inglês, tem que ser simples, tem que ser fácil de captar. Já falamos que tem que ser direto, conciso, mas olha só, CH, você pode ser direto no sentido de ser conciso, e ser direto e não ser tão claro. Tá? Percebe a distinção? Então tem que ter uma clareza aí e conciso, tá? Já falaram nessa paixão, que é essa energia, tá? A energia, então olha só, o fácil que eu falei da clareza, né? A concisão, porque você sabe que tem um cronômetro ali. Se você tiver no Shark Tank, ele vai ter um tempo delimitado, então tem que ter essa concisão. A energia, ela é o elemento sensorial. E aí que você vai trabalhar com a questão do cérebro humano. Tá? Como é que você vai criar aquele espaço atencional que eu falei antes? Com a sua presença e sua voz. Tá? Eu estou trabalhando aqui, primeiro com um pitch bem simples, que você não tem nem o slide. Tá? A gente vai pensar assim, num pitch, você... Como é no Shark Tank, é você de frente para os investidores e usando os recursos dessa conexão humana, que é a presença, a comunicação verbal e não verbal, tá? E a voz. Depois da presença, a voz é o segundo maior recurso que a gente tem. Inclusive, pitch, a palavra pitch, um dos significados é o tom, é o timbre que você usa, tá? E depois, a prática. Porque a prática permite que você pratique como customizar o seu pitch, tanto para quem me perguntou sobre o tempo, a duração, e também para o público, o cliente, o contexto, a concorrência, depende, a tecnologia disponível, né? Tá? Agora, olha só, eu coloquei 4 mais 1, né? Olha só, são 4 pilares. A intenção também, né? Estou pensando. Intenção. A intenção eu colocaria nessa prática, qual a minha intenção, né? Porque a finalidade, ou seja, o intencional também, a prática vai criando habilidade para você exprimir intenção nessa construção. Se eu quero levar para uma próxima reunião, se eu quero quebrar padrão, se eu quero impactar quebrando padrão, se eu quero, o que eu quero com isso? Ou seja, pensar no para quê.
Aí você está falando da estratégia, né? Sim, sim. Então, Exato. você tem que ter uma estratégia. Onde é que eu quero... Aquela pergunta que eu fiz lá Eu tô Camila falando, falou, né? isso, eu estou falando o que vai aqui em cima da ponte. O que vai em cima da ponte. Alguém tem outra sugestão do 4 mais 1? Qual que seria o 1? Ele disse que seria intenção. Alguém tem alguma sugestão? Acho que a maior dificuldade hoje é você realizar a entrega. Às vezes eu assisto muito pitch, mas as pessoas enrolam e não conseguem entregar a mensagem. Então não tem clareza? Ou não tem concisão? Eu acho que não tem clareza, não tem concisão, as pessoas se perdem no meio do caminho e não entregam o recado que elas precisam. Você está vendo? Então a falha é na execução, né? Lembra que o menor distância entre 2 pontos se chama a execução. Tem uma falha na execução. E está vendo que a gente está falando uma coisa muito simples. Eu vou entregar o mais 1 lá. O mais 1 é que todas essas 2 pontes, elas estão dentro de um contexto. Você sempre vai fazer o pitch, que está relacionado com a intenção também, você tem que ter bem claro qual é o contexto. O contexto vai responder aquela pergunta anterior. A duração do pitch, por exemplo. A duração, a intenção, para quem, tá? Então, essa é a questão do contexto. Sempre ser capaz de ler o contexto, para aí você ser ágil, flexível, né? Flexibilizar e ser ágil, tá? Agora, olha só, gente. Eu falei desses pilares, eu falei antes do padrão que o cérebro adora, não é? Se eu mandar um e-mail para vocês, você bate o olho e você sabe o que é um e-mail. Tem assunto, tem data, né? Você sabe o que é o formato de um e-mail. Se eu mandar para vocês uma carta, ou um contrato, um convite, ou um Twitter, pela forma, pelo conteúdo, você sabe, o cérebro vai responder, ele entra naquele caminho. Por isso que a gente tem que entender tão bem a estrutura, os pilares do pitch, para que realmente ele cumpra a sua função mesmo, que ele chegue lá, ele comunique e que ele crie esse espaço atencional. Você tem que... Por que eu estou falando sobre isso? Eu falei para vocês rapidinho que o cérebro gosta de padrão, o sistema 1 do cérebro. Você tem que deixar o cérebro confortável, que ele entra na sua, tá? Ele é automático. Você tem que entrar no modo automático. É pitch, eu entro. Quando você entra e você surpreende, aí você engaja a atenção. Quando você engaja a atenção, a pessoa tem que pensar com você, tem que te acompanhar, tem que prestar atenção. Esse é o sistema 2, que é o lento, que é o reflexivo. Você só vai chegar no sistema 2 se você fisgar ele com o sistema 1 antes. Faz sentido? Tá? Total sentido. Tá? Alguma pergunta até aqui? Algum comentário? Eu acho que só, assim, para trazer um pouco mais perto da realidade dos empreendedores, né? Falo do Shark Tank, talvez seja inatingível, né, para alguns, mas o uso do pitch é mais, assim, num evento de networking, que a pessoa aproveitando aqueles 15 minutos para tomar café, é um ótimo momento de exercitar esse pitch, né, naquela rodinha, e a gente fica se alongando meia hora e não consegue explicar direito o que faz. Então, ter o pitch bem afiado nesses eventos já é um belo diferencial. Eu vou fazer um comentário que diz respeito muito ao mundo moderno hoje em dia, mundo moderno de negócios, mundo moderno de expressão dos negócios. Se a gente fala em agilidade, a gente fala em contexto, significa que hoje a gente não tem muito como traduzir em detalhe, ou seja, ter os outros que trabalham com a gente, que cooperam com a gente, colaboram com a gente, que operam com a gente, cheio de detalhes, como se eles fossem robóticos, entendeu? Seguissem uma liderança que dita o caminho, dá os passos, delimita as regras. Não, o que se quer são pessoas que se consiga, dentro de uma análise de contexto rápido, ou seja, desenvolvam essa habilidade de análise de contexto e consigam caminhar com intencionalidade e estratégia nesse percurso, saibam jogar o jogo na capacidade que eles têm, na habilidade que eles têm, na competência que eles têm, no conhecimento que eles acumularam, sem medo de caminhar num ambiente incerto também, às vezes, para ele, mas que com a confiança, com a convicção de operar mesmo assim. Quer dizer, isso é uma dor hoje em dia no universo de negócios como um todo e que a gente vê acontecendo no dia a dia ainda muito. E esse tipo de prática aqui, usando a comunicação, usando o pitch como o caminho, ele também traduz esse aprendizado.
eu concordo com você. Eu queria só falar do Rafael. Rafael, eu concordo com você, porque a gente vai em reuniões e as pessoas falam, cada um se apresenta. Sim. Você se apresenta. E eu tenho uma amiga que ela se apresentou e alguém falou, olha, você tem que melhorar esse teu pitch, que teu pitch não está bom, não. E era só uma questão de fazer o primeiro networking. Então, como eu te falei, o empreendedor ele tem que estar preparado para falar do seu negócio, né? Ele tem que estar apaixonado, né? E o apaixonado ele vai falar bem do seu negócio, mas não só falar bem, mas falar dentro desse padrão, desse formato, né? Isso aí, o pitch ele não é só para uma ocasião especial para você falar em frente a um investidor, né? Essa prática constante, né? Vamos passar para o próximo, por favor? E aqui, pensando no elevator pitch, imagine que alguém aperte, você encontra, porque a oportunidade ela surge, né? Acabamos de falar desse cafezinho, por exemplo. Você entra no elevador e você está lá com uma pessoa que você quer apresentar o seu negócio. E a pessoa aperta o 8º andar, está no térreo, aperta o 8º andar. Então você tem do 1 ao 8, essa que é a ideia que surgiu do elevator pitch. Você tem do 1 ao 8 para você se apresentar, para você criar ali um gancho, uma conexão com aquela pessoa. Pode deixar um cartão, alguma coisa assim, né? Então, e é com você, não tem slide, não tem mais nada, tá? Você é o mensageiro, tá? Então, o papel do mensageiro é muito importante. E esse seria aquele arroz com feijão que eu falei para vocês. O básico, aquele bolo branco que a gente faz, né? Você se apresenta seu nome, qual o problema, qual o seu público-alvo, qual a sua solução com algo mais, uma chamada de ação, tá? Tem alguma coisa faltando aqui que vocês incluiriam? De um pitch? Alguma coisa que eu falo do meu nome da minha empresa, qual o problema que eu identifiquei, posso contar uma historinha rápida, né? Para quem ele serve, quem tem esse problema, qual a minha solução e minha chamada de ação. Tá de bom tamanho? Se você souber com quem você está falando, qual é o teu público-alvo do outro lado, talvez sim, mas se não tiver isso muito ajustado... Uhum. Então você tem que estar seu roteiro ajustado. Você encontra alguém e fala você está falando da sua proposta, né? Eu vou falar só uma coisa. Bom, vamos passar. Eu tenho aqui. Eu diria que é o contexto, que é o que o André está também tentando traduzir, que eu traduziria por esse algo mais aqui, porque ele encaixa. Eu tenho que ter uma capacidade aqui de variar ele para ele encaixar de acordo com o contexto, de acordo com a pessoa com quem eu estou falando. Vocês entendem? Você tem que ter essa flexibilidade. O que conecta? O que eu acho que conecta nesse contexto para essa pessoa com quem eu estou falando? Isso. Com aquele cara. Como é que eu vou conquistar o espaço atencional dele, a atenção dele, que eu vou engajar? Não falei para vocês, olha só. A missão do pitch é engajar, ele engaja você, mas não só engaja, ele tem que reter a sua atenção, engajar, reter e motivar. Motivar aquele sistema 2 a prestar atenção e até o fim e se conectar com você, né? Então você tem que ter essa flexibilidade. Eu vou mostrar para vocês agora um exemplo de uma startup americana. Qual foi o pitch básico deles? Vamos ver, CH, por favor, no próximo. Cláudia, você pode ler para a gente? Estou vendo a Cláudia. Estou fanha, gente. Fala. Nossa empresa, Kids Out, está desenvolvendo um aplicativo móvel para ajudar os pais a encontrar fraldários, restaurantes com menu infantil, áreas de recreação e clínicas pediátricas mais próximas a eles, acessando o nosso banco de dados exclusivo, contendo mais de 260 mil locais conhecidos. Tá. Gente, foi claro? Foi bem claro, foi bem direto, Claro, né? Claro foi. Conciso? Foi claro. Conciso Foi. também, direto. Sim. Uhum. Tá. A gente aqui não tem energia, que é o outro pilar, né? Não tem energia porque é a Cláudia que emprestou a voz dela, né? Agora, eu diria assim, olhando para essa apresentação e com o que a gente viu antes, no slide anterior, o que está faltando? O que ele poderia colocar aqui? Que eu não gastei quase tempo nenhum para falar isso, né? Aí eu falei. Sim. Posso falar vários, mas quero ouvir. Se apresentar, né?
Só falou da empresa dele, né? Kids Out. Aqui me lembra muito... Se apresentar o call to action. Isso, o call to action. Agora, gente, por que o call to action? Porque não é só você se apresentar. O call to action, ele é o gatilho da ação. E esse gatilho, o que ele faz com você? Ele começa a fazer o download da decisão. Sim. Tá? Então, você dá um call to action e a pessoa já se engata e começa a tomar a decisão de te conhecer mais. Então, esse call to action é importante. Qual poderia ser um call to action aqui? O que vocês usam como call to action? Eu levo o cara para o passo seguinte. Qual Destino, depende, né? Depende do contexto, depende da finalidade. Mas aqui, por Mas exemplo... pode dar um exemplo aqui, nesse caso aqui, que seria endereçar a loja, ou seja, chamar o cara para tomar um café, chamar o cara para visitar a loja dele, ou apresentar onde estão as lojas. Para usar e dar feedback, por exemplo, já é um call to action. Para fazer uma demonstração, Você convida o cara para testar e te dar feedback. Oferecer uma demo, convidar para ver uma demo e oferecer feedback, ou seja, tem diversos. Tá, então, o próximo, por favor, vamos lá. Bom, vocês já assistiram os vídeos do Steve Jobs fazendo os speeches dele? Sim. Tá, eles são clássicos. Então, assistam, tá? E a ideia é que agora é o mão na massa, né? O mão na massa falando aqui, né? E esse pitch básico, aqui, essa estrutura básica, esse esqueletinho básico, serve para qualquer área, educação, fisioterapia, saúde, o que for, né? E aqui, gente, a ideia é o seguinte: confia no processo. Começa preenchendo isso, confia no processo, tá bom? E alguém quer fazer um pitch aí, falando do seu negócio, seguindo essa estrutura? Alguém se habilita? Eu queria que alguém falasse da Araribóia Valley por mim. Garota, peguei tudo bem. Boa ideia. Já vim falando dela há tanto tempo, agora eu quero que alguém fale dela por mim. Você queria ouvir isso, Rafael, né? você quer que fale? Vocês escolhem, pode ser o Rafael ou o Honorato. Quem vai, Rafael ou Cláudia? Vai lá, Rafa. Vou falar então, ó. Responsa, hein? Olha isso. Vamos lá. Nossa comunidade, Araribóia Valley, do qual eu faço parte, está desenvolvendo meios de ajudar a comunidade empreendedora relacionada a Niterói, com entregas pontuais e aí a gente com entregas pontuais para ajudar a disseminar empreendedorismo, inovação e tecnologia. Hoje você pode conhecer através da nossa entrega, que é o AV Colabora e o AV Conecta. Ficou meio quebrado, mas a ideia é essa aí. Não faça o próprio julgamento. Sem juízo, não, sem juízo. Muito bom. Sem juízo. Muito bom. Rafael, é fácil falar na frente dos outros assim, uma coisinha tão simples? Não, claro que não. Não é fácil. Então, sabe o que eu quero ouvir? Exato. Depois eu quero ver a Cláudia também, depois eu falo. Para a gente ver como é que dentro do mesmo ambiente, lembra da história que você falou ali da percepção de cada lado? Meio que mito da caverna, Platão, etc. Ou seja, como é que cada um vê a comunidade em que estamos inseridos? E aí, se você fosse um líder, se você fosse, imagina, como o líder que você é, o que o líder pode colher de aproveitar? Lembra que a gente falou que tem inquietude e curiosidade, né? Você pode começar a perguntar para cada um e ouvindo. Isso. Porque nessa escuta você vai enriquecendo. Mas, gente, olha só, a gente tem pouco tempo, eu vou passar aqui, mas eu quero dizer só mais uma coisinha. Imagine também que a gente tivesse que dar um feedback para o Rafael, tá? Que está se preparando para falar sobre a nossa empresa, nosso produto em conjunto. Eu só queria deixar uma palhinha aqui sobre a cultura do feedback. Que brasileiro não tem muito conforto de falar, de dar Dá feedback. E receber, né? Dá e receber. Porque o Steve Jobs, ele falava,
sejam brutalmente honestos comigo. Ele queria feedback brutalmente honesto, mas eu não sei se o brasileiro está preparado para feedback brutalmente honesto dentro da mesma equipe. Então, eu vou sugerir uma abordagenzinha, tá? Que é uma abordagem muito usada por americanos também. Começa falando pelo que funcionou, sempre. Dá 2 positivos. Olha, eu gostei que você fez isso e que você fez isso. Tá? Quando você dá os 2 positivos, você cria aquele colchão já de aceitação. Você abre, você está conquistando aquele espaço atencional e com respeito. E depois você fala o que pode melhorar. Eu acho que pode melhorar nisso ou sentir falta disso. Tá? Então, essa é uma estrutura. Começa com 2 positivos e fala o que pode melhorar, o que você sentiu falta. É uma maneira gentil de você ser honesto e contribuir, porque a gente aprende muito com os feedbacks, né? Sim. Tá? Bom, eu vou passar... Excelente. Gostou? Show. Tá? Bom, trabalhando com gringo, a gente tem que aprender a receber e dar feedback, né? Vamos lá. Porque eles eu também No Brasil é inaceitável, né? Como? No Brasil, o feedback é quase inaceitável. Por isso que eu te falei, por isso que eu falei para vocês que é a cultura do feedback. E o gringo, o americano, ele te fala na lata. Sim. Norueguês te fala na lata. E te fala na lata como se fosse um favor para você. Exatamente. Por quê? Ele tá te dando direto a informação que você precisa para você melhorar. Ele está sendo honesto com você. A gente personaliza. A gente tem, o latino tem a tendência a personalizar. E aí se afeta, né? Tem outro meio também de feedback que eu acho que até se aplica para esse público assim que pode se ofender fácil, que é chamado de sanduíche, né? Feedback sanduíche. Você dá um elogio, comenta alguma coisa boa, dá porrada e termina com alguma coisa positiva, né? Para amenizar um pouco. Sim. O sanduíche também é uma ótima. Levanta, estapeia e depois assopra. Isso. Depois você fala. E fala do sanduíche, fala assim: depois você fecha com positivo, mesmo que você tenha que inventar. Sim. Esse do sanduíche, mesmo que você invente alguma coisa boa. Mas o ideal. Bom, a gente tem 2 abordagens, tá? Que é o Rafael e que eu dei, e vocês começam a disseminar essa cultura do feedback. Que é assim que a gente cresce, né? Mas vamos para o próximo. Vamos para o próximo que tem coisa boa aqui. Olha, a gente está naquela primeira fase ainda, do básico, tá? A gente tem a segunda fase, que é do molho. Tá? E aqui, olha só. Quem é que pode ler para a gente? Deixa eu pegar aqui. Tem outro. Roberta, você pode ler para a gente? Posso. É só esse texto que está aqui no quadro branco, né? Isso, porque tem um ensaiando ali, né? Não, é só ensaiando. Mas esse é o pensamento do Mark Cuban, tá? Ok. Algo que podemos controlar é o empenho. Invista tempo para se tornar um especialista no que estiver fazendo. Isso lhe dará uma vantagem, porque a maioria das pessoas não faz. Tá. Então, gente, não sei se vocês conhecem o Mark Cuban, investidor, empresário famoso, né? Então, a dica que ele dá é essa. Você tem um negócio, o negócio é seu bebê. Você tem que cuidar desse bebê, conhecer ele como ninguém e investir tempo como a Cláudia falou, se você não fizer um pitch, você não vende. E se você tem essa paixão, você quer que as pessoas se beneficiem do que você criou. Então, faz parte você investir tempo no pitch. Agora, por que ele diz? Por que é a vantagem? Porque a maioria das pessoas não faz. Então, é isso que a gente aprende aqui, né? E outra coisa, quando você faz o pitch, e vamos supor que você se dê bem ou não dê bem, você vai ter um feedback, vai ver a reação das pessoas, você pode se beneficiar. Quanto mais você praticar, que é o ensaio, quanto mais você praticar, você vai se beneficiar da visão de fora, da percepção de fora. Então, você treina o seu pitch no cafezinho, como o Rafael falou e tal. Quando chegar no momento grande, nos momentos importantes, você está lá pronto porque já testou, já treinou. Tá? Então, a minha mensagem para vocês aqui nesse slide é: invistam esse tempo, criem essa vantagem. Tá? Bom, vamos para a segunda fase?
A segunda fase que eu planejei para a gente é do pulo do gato. Tá? No outro slide. É quando a gente começa a inovar. A gente já fez o arroz com feijão. Tá? E agora a gente começa a aumentar essa eficácia do pitch. A gente começa a colocar um diferencial, colocar um molho para a gente, né? E lembra que o objetivo é sempre engajar a pessoa, reter a atenção dela e motivar, né? E a primeira dica que eu vou dar para vocês, eu tenho 2 dicas de pulo do gato, tá? Só 2. A primeira dica é, alguém já falou lá atrás, falei que o pitch ele tem um padrão, que o cérebro adora padrão. Então a primeira dica do pulo do gato é quebrem um padrão. Faça algo diferente. Tá? E eu tenho um exemplo. Eu tive contato com um rapaz que tem uma startup de alimentos orgânicos. E ele estava se preparando para fazer uma apresentação importante. E eu falei para ele, leva uma cesta dos seus orgânicos para as pessoas verem. Leve alguma coisa para elas verem. Isso pode ser um pulo do gato. Será que todo mundo vai levar alguma coisa? Eu trouxe isso aqui para vocês, sabe? Uma vez eu fui numa reunião de chineses e eu li que chinês adora ganhar presente, ter essa troca de presentes. E eu levei uma coisinha de nada. E eles ficaram encantados, sabe? Então, mostra alguma coisa. Outra coisa, com esse mesmo rapaz dessa empresa de orgânicos, ele ia fazer uma apresentação para a Shell. Aí eu falei assim, mas como é que você vai se conectar? Lembra a ideia do contexto? Eu falei, como é que você vai se conectar com a Shell? O que é que tem a ver? Ele falou, não sei. Então eu sugeri para ele, vamos no site da empresa, ver quais são os valores da empresa. Os valores da empresa se conecta. Mas depois eu pensei rapidinho e falei, olha, a Shell é uma empresa de quê? De energia. As empresas de óleo e gás hoje são todas empresas de energia. Alimento é energia. Então, cria uma conexão. Você tem que, aí que está criar vantagem, tá? Então, minha sugestão, quebra o padrão. Alguém tem alguma ideia de quebrar padrão? Tem mais uma sugestão depois diferente, tá? Por exemplo, eu já vi uma sugestão, participei de uma reunião e a gente tem, por exemplo, o meu aplicativo, meu negócio é um aplicativo para compra de farmácia com a proposta de entregas emergenciais. Eu posso, por exemplo, estar participando de um evento e sugerir que as pessoas que estão ali, dependendo do tempo do evento que eu tenha, façam pedidos no aplicativo e recebam ali mesmo onde elas estão, se elas fizerem compras na farmácia. Você está criando de entrega rápida. Você está criando a experiência já do seu serviço. É excelente, é criar a experiência, tá? Então pode ser uma coisa simples. Então, pulo do gato. Eu vou ter uma segunda sugestão que a Cláudia já conhece, que eu já apresentei antes, tá? E que é simplesinha demais. Quando você for falar do seu projeto, do seu produto, do seu serviço, use a palavra imagine. Tá? Então, por exemplo, imagine que você pudesse, tem uma startup que fala de táxi para as mulheres com segurança, né? Então, imagina que qualquer mulher pudesse pegar um táxi com segurança a qualquer hora do dia. Tá? Ou imagine você receber os seus legumes preferidos, colhidos, recém-colhidos, entregues na porta da sua casa sem custo extra pela entrega. Tá? É o imagine. Tá? Você não está apelando para o racional, a pessoa já está... Você está encurtando o espaço, o percurso para a experiência, tá? Agora, essa é da Cláudia Costa. Eu inventei outra, preparando para a gente. Eu pensei assim, como seria, baseado num pitch que eu ouvi, como seria se você pudesse ter uma rotina de fisioterapia que fosse fácil e divertida? Tá? Em vez de explicar que eu tenho um produto com uma rotina de... Você fala, como seria? Então, imagine, como seria? Tá? Alguém pode criar agora um imagine, um como seria, para a gente experimentar? Apresentando o seu produto, uma ideia? Imagina se no início dessa chamada vocês fizessem o pedido numa farmácia e ao final da apresentação da Denise você já estivesse com o remédio na palma da mão. Excelente! Imagina, porque você, quando fala imagina, eu tive até a sensação, Cláudia, aqui, ó.
Tive ter a sensação de, ai, que alívio, porque quem pede um remédio está com dor, né? Mas, gente, aconteceu da gente receber pedido aqui quando a gente estava no comecinho, porque eu acompanho tudo, né? E já foi resolvido. Gostaram do exemplo dela? Excelente. Olha, eu vou propor que a gente continue, porque eu acho que vai ser um benefício se a gente tiver a ideia completa. Eu não quero deixar de sem falar das armadilhas, né? Mas antes ainda tem mais uma coisinha. Vamos lá. Mais uma CH, por gentileza. Olha só, o perigo de uma apresentação racional e correta é que a pessoa desligue o cérebro, tá? Então a gente tem que aprender qual é a zona de conforto do cérebro. E a zona de conforto do cérebro, quando o cérebro fica mais à vontade, é quando você conta uma história. Porque nossos cérebros são moldados para histórias. Você falou, imagine, tá? E a gente já vai lá, imagina, contar uma história, contar um caso, né? E não sei se vocês conhecem essa Bárbara Corcoran, tá? E ela também é do Shark Tank. Né? E o que ela diz? Alguém pode ler pra gente? Posso ler? PH, quem tá? Ou você, quem vai ler? PH, quer ler PH? PH ou CH? CH ou PH? Ok. PH. Vamos lá. Paulo Henrique. Sou eu. Então, Isso. storytelling é tudo. Apresente para mim alguém com MBA e os dados de venda e tudo bem. Mas conte-me uma ótima história e nós vamos conversar. Bárbara Corcoran, investidora Shark Tank. Outra coisa ali, www. Tá bom, né? Tá. Agora, vocês perceberam? O dado é importante, ele dá confiança. O dado faz parte. Mas a história é como você apresenta, como você interpreta esses dados, tá? E então, essa que é a ideia do storytelling. E você tem que engajar. Eu vou contar só uma coisa que eu vi dela. Eu vi uma mulher fazendo uma apresentação da indústria da moda, era moda. E todo mundo, aqueles investidores foram dizer, muito bom, mas estou fora. Muito bom, estou fora. Ficou só ela, era a última. Aí ela falou assim, isso é real, eu vi, tá? Ela falou assim, para uma mulher jovem, falou assim, olha, eu acho que isso não é para mim, mas me conte alguma coisa de você. Qual foi o maior desafio que você já enfrentou? Aí a mulher ficou assim, meio surpresa e contou que o maior desafio dela é que ela era uma mãe, tinha muitos filhos, ela contou um desafio pessoal com crianças em casa. Quando ela contou isso, a Bárbara falou, eu entendo você, porque eu tenho uma menina em casa e ela falou da dificuldade que ela tem com a filha dela. E eu vou investir em você. Isso acontece. Tá? Então, guarde essa história aqui na manga, tá? Que vocês têm que ter o pitch e tem que também falar sobre vocês, contar alguma coisa. Pense, qual foi o maior desafio que vocês já enfrentaram? Tá? E como que você contaria isso de uma forma sucinta que pudesse engajar alguém? Tá bom? Vamos para o próximo, por favor? Eu tenho que embasar melhor esse negócio de storytelling, né? Então, olha só. Depois que as pessoas ouvem uma apresentação, 63% dela, elas lembram da história. E só 5% lembram das estatísticas. Então, esse é o impacto, é a métrica, tá? Do impacto das histórias. E mais uma dica nesse slide, que esse Dan e o Chip Heath, eles são ótimas fontes, tá? Para vocês depois pesquisarem. Tá? E aí, eu queria, não sei se vocês estão assim, impactados com esse resultado, 63% me lembram das histórias. E aí eu queria dizer que quando você conta uma história, você é o mensageiro. Então, aí entram aqueles recursos sensoriais, o estímulo sensorial, da presença física, tá? Aí tem a postura e tem a voz. Então, vocês perceberam que eu fiz algumas pausas, eu elevei o tom, eu usei as mãos, a gente está só nessa telinha, tá? Então, esse é um recurso para engajar. Mas eu queria dizer uma coisa que ninguém fala. Tá? Quando vocês assistirem os vídeos desses projetos do Sebrae, startups, vejam como as pessoas usam o corpo. Quando você estiver fazendo uma apresentação, para engajar a atenção, você pode fazer marcações analógicas. Então, eu falo, olha, eu tinha o antes
e o depois. Então, no antes, eu tinha esse problema e esse problema. E no depois, eu tive essa oportunidade, essa oportunidade. Quando você faz uma marcação analógica, a pessoa vai e acompanha. Então, é uma forma de engajar. Se você fala paradinho assim, não tem gancho, a atenção não tem onde se enganchar. Faz sentido? Então, Tá? Você pode falar hoje e antes, como é que era antes? Ou então você fica em pé e você fala antes, você dá um passo para a esquerda, antes. Que esquerda é que a gente começa. E depois, o futuro, dá um passo para a direita. E a pessoa percebe que tem ali um território do antes e tem um território do depois. E como é que eu fui para lá? Então você conduz a história, tá bom? Então é uma forma de você contar a história, porque aí o recurso é você, com a sua voz, com a sua presença, com a sua comunicação. Tá legal? Ah, e só mais uma coisa. Para contar a história, tem que ter repertório. Tem que ter repertório. Então, significa que a gente tem que ler. Tem milhares de vídeos interessantíssimos na internet, TED Talk. Ouvir gente diferente. Ouçam quem você não concorda. Tá? E áreas diferentes. A gente tem que crescer o repertório. Vou te dar um exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu comecei a trabalhar, eu fui logo trabalhar em multinacional, dando aulas de português, depois a parte toda intercultural, treinamentos interculturais. E as pessoas que eram meus clientes eram pessoas assim, presidentes de empresa e tal. Eu tinha que chegar junto. Então, você tem que aprender a ouvir, aprender a fazer pergunta quando você não souber. Faz pergunta. Então, tem que criar esse repertório. E vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu tinha uma cliente de outra área, diferente, e ela era muito talentosa. Era uma designer, muito talentosa. Aí eu perguntei para ela, quem são suas referências? Então, o repertório é ter referências, tá? Quem são suas referências? Ela pensou, ela falou, meu marido. Eu fiquei assim, olhando. Tá, o marido dela pode ser super fera, né? Mas você só tem uma referência dentro de casa, sabe? Parece que a impressão que eu tive é que o mundo dela, que ela não tinha essas referências. sim, fica restrito, vamos dizer assim, né? Fica restrito, né? Então, olha só. Eu vou passar para o próximo slide e depois a gente já pega das armadilhas, tá? O próximo slide é só um alerta. Só fazer uma consideração aqui, Denise, rápida, Sim. que essa proporção aqui, ela relembra muito também a proporção quando a gente pensa em imagens e palavras. O quanto que as imagens ficam mais gravadas na memória comparativamente às palavras. Porque a gente então, visualização, imaginação, projeção, o velho ditado, né? História. Uma imagem vale mais que 1000 palavras, sim, né? Sim. Tá bom. Aí, o alerta que eu tenho para dar para vocês é que, muitas vezes, próximo slide, uma objeção que as pessoas falam, eu não preciso de me preocupar com pitch, eu conheço tudo do meu negócio, ou então eu já tenho um pitch perfeito. Então, assim como uma andorinha só não faz verão, no meu ponto de vista, um pitch só não faz verão. Você tem que ter esse pitch maleável, que você possa adaptar, tá bom? E de acordo com o cliente. Vou dar uma dicasinha rápida, tá? Por exemplo, para brasileiro, em geral, os brasileiros priorizam saber sobre produtos e resultados. Os americanos se interessam muito por finanças e equipe. Para eles, equipe é muito importante. Então, você tem que trabalhar no pitch, né? E o próximo, ainda não é a armadilha. O próximo é uma consideração quase como que o CH falou das imagens. Imagina como seria se a gente trabalhasse com as metáforas. Tá? Então, a metáfora é quando você fala pouquinho, tá? E você faz uma conexão com a experiência. E tem uma estrutura gramatical. Por exemplo, o pitch é como a laranja. O pitch é como. Alguma coisa é como, tá? Tem esse é como. Então, o pitch é como o pitch não é a laranja, tá? Você pega, não é a laranja, e o pitch não é o suco de laranja. O pitch é a vitamina C, tá? Então, no pitch, você não dá laranja, você não dá o suco, você vai direto lá. Você dá a vitamina C. Por isso que ele é conciso, direto, tá bom?
E aí eu trouxe para vocês, vão pensando que eu vou pedir para vocês pensarem numa metáfora do trabalho de vocês. Eu trouxe 2 metáforas que eu encontrei, olha lá, a fonte do exemplo é de tecnologia, tá? Então, se eles perguntassem assim, o que é tecnologia? Aí é um jeito rápido de você comunicar alguma coisa memorável. Você poderia dizer assim, olha, tecnologia é como um abridor de latas. Ou tecnologia é como chocolate. Né? A Rio Total, né, é como a banda larga da comunicação intercultural. Como eu falei no início, né? Então é como. O que vocês diriam? É como? Quem é que se arrisca aí a criar uma metáfora para o seu negócio? Eu uso uma, assim, tá no slogan, que é a escola lidera ou desperta os seus superpoderes, que são as competências, né? Não precisa explicar. Aí que tá. Ela dispensa... Sim, percebe que ela dispensa... Estou trocando, tá? Ela dispensa essa explicação. Porque cada um vai chegar num lugar diferente. E aí você consegue pegar um espectro maior porque você vai nessa condição humana de imaginar. Você conecta com as referências que cada um tem, né? Tá? Eu vou passar... Valeria, por exemplo, se eu falasse... Porque eu uso, inclusive, isso como slogan, mas, por exemplo... caberia, não seria exatamente uma metáfora, mas, por exemplo, se eu falo, o remedinho é como ter a farmácia na palma da mão, tem esse mesmo valor? Tem, é como. Porque eu já afirmo isso, o remedinho é a farmácia na palma da mão, mas é como ter a farmácia na palma da mão. Olha, nas minhas anotações aqui, eu botei remedinho, eu botei isso. Porque, na verdade, eu não uso o como, né? Mas, assim, eu não sei se eu poderia transformar isso numa espécie de metáfora, e agora eu estou pensando aqui. Mas se você falar é como, porque essa metáfora pensa que é aquela coisa de você só suprimiu na frase. Você só suprimiu na frase, mas a percepção é essa. É essa. A farmácia na palma da sua mão. Quando eu falo que é a farmácia na palma da mão, já como se eu estivesse metaforicamente colocando a farmácia na palma da pessoa. O é como é só para ajudar a pessoa a entrar na estrutura da metáfora. Fazer a conexão. Uhum. Mas aí, o que ele falou da imagem antes, você está criando uma imagem. Você cria uma imagem, você sai desse racional. Lembra que uma apresentação muito racional pode desligar o cérebro. E com essa... Ué, mas por que a tecnologia é igual ao chocolate? E por que é um abridor de lata? Eu diria que o pitch é um abridor de oportunidades. É que, né, o pitch é como... Eu não falei é como. O pitch é um abridor de oportunidades. Ou é como abridor de oportunidades, tá? Gente, vamos para o próximo, que vocês me dão 5 minutos para acabar. Eu tenho que falar das armadilhas. Porque ninguém fala das armadilhas, né? Então, próximo slide. Olha só. Armadilha significa que você pode estar preparado, só anterior, outra, volta. Você pode estar preparado, você pode ter todos esses esquemas que a gente pensou, mas a armadilha é o imprevisível. E ela pode chegar como uma interrupção, uma quebra, a pessoa diz que não... ela faz uma interrupção, ou uma objeção, ou tem algum imprevisto. E aí eu só queria falar sobre isso para a gente estar preparado para essas armadilhas, né? Então, eu queria colocar para vocês 4 situações, tá? Se você começa um pitch e a pessoa... Pensa, o que você faria? Você começa um pitch e a pessoa fala assim, mas isso não é para mim, não. Nós somos muito grandes. Isso não é para mim, não. Já imaginou? Tá? Eu vou dar outra situação. Você vai começar o pitch, a pessoa recebe aqui um e-mail e fala assim, olha, desculpa, mas eu vou ter que sair agora. Me manda o pitch pelo e-mail. Me manda o pitch por e-mail. Como é que você vai mandar um pitch por e-mail? Aí, você está preparado para uma apresentação, tudo decorado, e o cliente começa a te fazer perguntas. E você se sente assim meio desrespeitado porque você está sendo interrompido. Como que você reage a isso? E a 4ª situação. Alguém fala para você assim, nossa, mas isso é muito caro. Como é que você vai reagir a isso? Alguém gostaria de comentar alguma? Tem alguma dessas situações que suscitou mais interesse?
Manda por e-mail. A pessoa te interrompe com perguntas. Eu acho que essa questão da interrupção por perguntas é fácil de resolver, né? Você educadamente chega e explica, olha, eu vou apresentar aqui e no final vocês fazem as perguntas, porque senão eu vou atrasar muito a apresentação e todo mundo pode perder o tempo. Então, no final, eu vou responder tudo que vocês quiserem, mas primeiro eu tenho que apresentar até o fim. Você permite que eu discorde de você? Eu posso dizer para você, PH. Sempre de mim, olha, quantas vezes? De mulher para mulher, assim, de CH para PH. Já usei muito isso para tirar as pessoas do ponto de equilíbrio. O quê? Fazer pergunta? Eu quebro o padrão dela. Agora. Eu quebro o padrão dela. Ela começa a fazer um discurso. Mas que eu vejo que está perdendo consciência, está perdendo objetividade, ou está devagando, eu começo a fazer pergunta. E aí a pergunta tira a pessoa do eixo. Eu quero saber como é que ela reage diante disso. Então, gente, isso é importante. Primeiro eu queria mostrar para vocês... Isso intencionalmente, tá? Que eu pedi para o PH se eu podia discordar dele, tá? Que é uma maneira elegante. Posso discordar de você? Porque eu queria apresentar um outro ponto. E isso que o CH estava falando é muito importante, porque a ideia, PH, se você me permite, o que eu tenho visto, que já aconteceu comigo. Eu estava para fazer a apresentação e a pessoa faz a pergunta, ela está engajando. Então, não perca a oportunidade de engajar. Esse engajamento é mais importante que a apresentação que você tem. Sim. Tá? Então, entra no flow. Entra e procura ver porque ele vai dizer qual é a percepção dele, qual é a necessidade dele, tá? Vou dar um exemplo. Posso dar um exemplo interessante, Denise? Que eu já vivenciei e ele já foi utilizado também por amigos meus, sem obviamente declarar quem ou passar o contexto. Muitas das vezes na apresentação as pessoas elas trabalham com perguntas. Mas, assim, se ela trabalhar com a pergunta retórica contextualizada com o discurso dela, tudo bem, porque a pergunta vai ficar no retórico e vai continuar. Muitas das vezes a pergunta é feita. E aí, a audiência pode te responder exatamente aquilo que você não quer ouvir. Isso já aconteceu, eu já vi várias vezes. E aí eu fico olhando a reação da pessoa, como é que ela converte aquilo positivamente para ela. Teve pessoas que tiveram o comportamento de simplesmente ignorar e seguir em frente, que eu acho extremamente negativo. Teve pessoas que conseguiram, aí eu vou dar um contraponto, teve pessoas que conseguiram abraçar aquilo ali e construir um discurso em cima daquela fala, conduzindo para a fala dela e mantendo a conexão com essa que se colocou objetiva, vamos dizer assim, se colocou em objeção. E teve outros que se sentiram afrontados e perderam o discurso, porque começou a entrar num embate. Então, a gente está no mercado, empreendendo, você tem que lidar, se você não souber lidar com essas objeções numa apresentação, como é que você vai lidar com o que o mercado vai te jogar na cara? Tá? Então, é por isso que a gente está com a própria armadilha. Eu vou dar uma sugestão, quando alguém fala eu vou dar umas respostinhas do meu ponto de vista, tá? Se alguém fala assim, isso não é para mim, nós somos grandes demais, você pode dizer assim, olha, me conte as suas necessidades que nós construiremos uma solução, por exemplo. Ou então você diz assim, isso é muito caro. Assim, aqui vou dar duas respostas, tá? Duas saídas para vocês. Caro comparado com o quê? Sim, sempre é uma relação, né? Ou então você fala... Peraí, agora eu me lembrei da outra. Isso eu fico devendo para vocês. Preço e valor também. Para você trabalhar. Mas você pode colocar... Não, você pode colocar mais barato que um concorrente. Você pode ter mais barato que um concorrente, tá? E se alguém falar, me manda por e-mail, você faça a pergunta. Como que você prefere receber a apresentação no e-mail? Isso é uma situação real. E o cliente respondeu, eu prefiro que você envie no corpo do e-mail e focando nos dados e no retorno do investimento. Então, que é o que ele queria saber. Então, você faz a pergunta, embarca junto, porque esse é o teu cliente. Essa é a pessoa que está interessada que você mande por e-mail. Então, a gente tem que ter essa flexibilidade, né? Lembra daquela fala minha do contexto, slides atrás,
que era a habilidade de construir, de perceber e construir esse contexto, saber fazer uso dele. E aí, a minha fala ali está dizendo o seguinte: existe na fala para as pessoas diversos pontos de conexão. A chave, na minha interpretação, é descobrir qual é esse ponto de conexão que encaixa a minha fala. Não é uma fala dentro de um determinado dentro de uma solução e dentro de um discurso. Ele pega as pessoas, como a gente vai na livraria às vezes e tem aquela sensação, esse livro que me escolheu. Entendeu? Então, quer dizer, alguma coisa serviu de trigger ou foi gatilho para aquela pessoa se conectar contigo. A gente tem que estar atento a esses gatilhos. E aí você... Lembra a palavra que eu falei no início, pessoal? Rapport. O rapport é você dançar a mesma música. Você pode estabelecer rapport, criar esses links de conexão com esse novo contexto, a pessoa que vem de uma outra visão de mundo, ouvindo as palavras que ela usa e usando as mesmas palavras. O pitch é uma ponte. Aí você fala, vamos estabelecer uma ponte. Eu quero estabelecer uma ponte com você. Usa as mesmas palavras. Que o efeito que tem para a pessoa, você, nossa, ela me entende, né? Então, tem que ouvir bem. E você traz ela para perto, né? E outra coisa, já tive clientes que eu vinha com tudo pronto assim para ele. Quando eu chegava lá, a pessoa tinha acabado de vir de uma reunião super tensa naquelas empresas enormes, e a pessoa estava assim, não é hora, você tem que ouvir, você tem que perceber, tem que calibrar até o momento que a pessoa estava nervosa. Aí eu sempre tenho um coringa, né? Uma outra coisa e tal, eu sempre tenho material coringa mesmo, eu sempre planejo ter algum material coringa para aquele cliente. Aí eu entrava com alguma outra coisa e tal, aí dava uns 10 minutos, a pessoa, eu sentia que a respiração tinha normalizado, tá? Aí eu entrava com a coisa importante, ou decidia, não, hoje não é dia para falar nisso. Então você tem que ter essa percepção, lembra que foi o 4+1 do contexto, se a pessoa está preparada para ouvir aquilo, né? Gente, eu queria confirmar que a gente tem que acabar 8 horas, não é isso? Já passou das 8, né? Já são 8h10. Vai até 8h30, mas é bom. Até 8h30? Até 8h30. Mas vamos acabar então, antes para a gente poder não sabia fazer um fechamento. Mas olha só, das armadilhas, alguém gostaria de falar alguma coisa? Dar um exemplo? Alguém já viveu uma situação que teve uma objeção, alguma coisa imprevista? E vários. Saga, posso pegar esse gancho aí? Que eu passei por uma na última semana que foi interessante. O cara me estudou numa palestra que eu fui dar para perguntar os pontos mais complexos e onde eu tinha mais dificuldade de responder, para poder derrubar a palestra. E aí entra o improviso, né? Que é aquela hora que eu falo assim, agora. Eu te falei já há 1 ano atrás que tinha... Continue. E aí, como é que você conduziu essa situação? A condição foi muito simples. Eu fui respondendo aquilo que eu achava que eu tinha que responder. Então, eu não pensei muito na resposta. Eu deixei vir à cabeça a resposta que eu achava que era mais correta. E qual foi o resultado? Bom, foi muito bom. Acabou que, segundo ele volta essa semana para uma outra palestra para poder fazer mais perguntas. Então, olha só, do meu ponto de vista, a plateia percebe o que está acontecendo, tá? Porque as pessoas, a gente capta tudo, né? Então, do meu ponto de vista, você comunicou, todo mundo ali estava fazendo parte desse contexto, né? Quando alguém ele tem essa calma, essa tranquilidade de lidar com uma situação imprevista, você demonstra confiança. Foi uma palavra que a gente não falou ainda, eu só falei da Rio Total, que a gente tem que ter relacionamento de confiança, né? Mas no pitch, quando você é autêntico, não tente ser como alguém. Lembra que eu falei das referências? Você pode usar uma referência e ter um modelo, mas quando fizer a sua apresentação, ela é sua. Não adianta ser alguém que eu não sou. Então, é ser autêntico e ter limite, lidar com as situações, com os imprevistos, não fugir deles, não fugir da raia, encaminhar. E isso cria essa confiança. Quanto mais você treina, você cria confiança. Ao ser autêntico e saber conduzir situações difíceis, o público, então, confia em você. Tá? Então, isso é muito interessante, criar esses relacionamentos de confiança.
E aí você sabe onde é que você quer estar, com quem você quer fazer negócio. Posso fazer outro teste de estampida aqui, rápido, para a gente Sim. poder não perder muito tempo. Rafael, quais são os 2 principais valores da Araribóia Vale? Respeito e confiança. Respeito e confiança, né? Então tem, mas Você relacionar aí as coisas. Mas eu tenho respeito e confiança, né? Agora, eu tenho uma história para contar para vocês. Teve um executivo de São Paulo, escreveu um livro, eu não me lembro agora o nome do livro dele, que é um livro antigo, né? E ele dava muita palestra, ele tinha um motorista. E aí, o que ele fazia? O motorista levava ele na palestra, em cada lugar que ele tinha que ir, o motorista ficava lá atrás, sempre, porque tinha que esperar para conduzir o chefe dele de volta, né? Ele assistia todas as palestras. Aí, de tanto de ouvir a palestra, um dia ele falou para o chefe dele, a próxima palestra eu posso dar a palestra para o senhor. Eu já sei a sua palestra de ponta a ponta, eu faço isso. Ele falou assim, tudo bem. Na palestra seguinte, o motorista, porque o público era novo, não o conhecia ainda, ele foi lá e deu a palestra e repetiu tudo, de ponta a ponta, que ele estava acostumado a ouvir. Aí o pessoal aplaudiu, e no final, alguém levanta a mão e faz uma pergunta. Quando fizeram a pergunta, o motorista não sabia responder. Ele só sabia repetir o que ele ouvia. Aí, sabe qual foi a saída dele? Era uma armadilha, né? Ele falou assim, olha, a sua pergunta é tão simples que eu vou deixar que o meu motorista que está lá atrás responda. O chefe estava atrás. Então, essa ideia eu falei para vocês, do mensageiro, né? O mensageiro, ele é o apresentador, né? Ele é aquele que tem a experiência, que está apaixonado pelo seu negócio, que conhece todos os vieses, todos os contextos, as objeções, as necessidades do cliente. Então, você tem que ter a calma de lidar. E também dizer, olha, não sei, essa informação ainda não tenho, e eu posso encaminhar uma resposta para você. Eu tenho mais uma dica para vocês. Quando alguém perguntar para você assim, mas você já fez o relatório? Ou o seu pitch já está pronto? Ou você já sabe como resolver isso? E aí a gente vai ser honesto e falar não. Tem um jeitinho melhor para dizer não. Simplesmente você pode falar ainda não. Quando você fala ainda não, você está comunicando para o cérebro que alguma coisa está em processo que vai acontecer, tá? Então fica só a dica. Quando tiver que dizer não, fala. Você por exemplo, já foi a Paris? A Paris eu já fui, mas você já foi a Praga? Ainda não. Você já cria até para o cérebro a ideia que eu tenho que dar um jeito de ir a Praga, tá? Então são duas, uma história e uma dica de dizer não, tá? Então, alguma outra objeção, alguma outra... eu tenho só uma história para contar que aconteceu comigo. Eu fui me apresentar, a primeira vez que eu fui prestar serviço para uma empresa de saúde aqui no Rio, tá? E tinha lá um estrangeiro e eu cheguei lá pronta para me apresentar o meu serviço, né? O meu pitch, né? E quando eu chego lá, pronta para apresentar, ele fala assim, eu tenho 3 perguntas para você. Eu falei, tudo bem. Aí ele falou, qual é a sua formação? Qual é o seu método de trabalho? E quem são os seus clientes? Eu respondi as 3 perguntas dele. Ele falou, tudo bem, podemos começar. E depois no preço ele tentou fazer lá o pacote que ele queria, mudou, a gente chegou a uma coisa. Mas então, às vezes, a objeção é assim que o seu pitch fica de fora e você tem que realmente... Mas está pronto, você tem que estar pronto para... Lembra daquele currículo que eu falei no início? Você tem que estar claro quem são os seus clientes, qual é a minha trajetória, qual é a minha formação. Tem pessoas que têm uma formação que, às vezes, ela pode investir mais nessa formação, uma formação mais recente, mais atualizada. Então, pense nessas 3 perguntas, né? Qual é a sua formação? Qual é o seu método de trabalho? Quem são os seus clientes? Essas foram as perguntas que um americano fez para mim, tá? Vamos para a conclusão? Olha só, nessa conclusão, eu queria assim, fechar assim, deixar uma mensagem assim bem sequinha, né? Como deve ser o pitch, né? O pitch deve ser sequinho e memorável, né? Então, olha só, se eu tivesse que falar qual é o resumo do pitch, eu poderia dizer que o pitch tem 2 R's. Ele tem que ser rápido e relevante.
Por relevante, a gente já pode pensar que é contexto, tudo ainda rápido e relevante, tá? E a gente sabe que o segredinho do pitch é treinar, é ensaiar. Então, cada ensaio, cada oportunidade, pense onde eu posso melhorar. Mas o brasileiro usa muito a ideia do improviso, da criatividade, mas faça como o Mark Cuban falou. Use cada apresentação, cada ensaio para criar aquela vantagem de melhorar, tá? E o pitch, a gente pode dizer que o pitch é uma ponte, tá? É uma ponte que conecta você com alguém que pode investir, que pode consumir, que pode comprar o seu serviço, tá? Essa ponte de conexão, como o Rio-Niterói. Ficou tão mais fácil Rio-Niterói com uma ponte, né? Do que os caminhos que a gente tinha que fazer antes, né? Ou não fazer. Então, o pitch pode ser essa ponte, essa conexão, ó, assim. O pitch é como uma ponte. Olha aí a metáfora, tá? E aí, para acabar, assim, eu queria mostrar para vocês, apresentar para vocês uma técnica que vocês conhecem, o que é o pré-mortem, tá? O pré-mortem é usado muito em negócios. E você imagina que você tem um pitch pronto, que é a ideia de você imaginar. Imagine que você já deu o seu pitch para esse cliente que você vai encontrar semana que vem, tá? Você com a sua equipe. Ou você pode até convidar pessoas de fora para o pré-mortem, tá? Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver lá, é muito usada na economia comportamental, uma das técnicas. E aí você pensa assim, bom, o pitch não deu certo, o paciente morreu, o paciente está assim, moribundo, o pitch foi um fracasso. Quais podem ser as objeções? Quais podem ser os pontos fracos? Então, convide pessoas para apontar para você quais são as falhas, quais são os furos. Faça isso antes de apresentar, tá? Tem outras técnicas, tem outros nomes para isso, mas faz sentido para vocês o pré-mortem? Então, antes de você fazer uma apresentação, você faz um teste com elas, com pessoas que não conhecem ainda ou que vão fazer aquele feedback brutalmente honesto, para que você tenha a chance de melhorar antes de apresentar. Isso é o pré-mortem. É claro que também tem um post-mortem, né? Depois que você faz o pitch, você volta e você vê onde é que você pode melhorar, tá? O pré-mortem. Faz sentido para vocês o R2, a ponte, o pré-mortem? Total. O R2 eu só não peguei um deles, que acabou que eu me distraí. Gente, fala para eles. O que vocês ouviram aí? Vamos ver se vocês ouviram bem. Rápido e relevante. Rápido e relevante. Quando a ideia... Lembra que a gente tem aqui... Obrigada, Fabiane. Aquela ideia do passo a passo, aquele slide lá no início, tá? É que quando você vê o pitch com essa seriedade, com essa oportunidade de você apresentar a sua empresa, ou seu negócio, ou seu produto, o pitch é uma conversa qualificada. Você qualifica esse início de conversa, tá? O pré-mortem faz parte do ensaio, tá? E onde melhorar é coisa de você ser ágil, a cultura da agilidade, né? E eu queria perguntar para vocês, olha, são quase 8h25, eu queria perguntar para vocês assim, pensando no que a gente falou nesse tempo, nessa conversa sobre o pitch, né? Quais as 3 palavras que ficaram mais fortes, ou 3 ideias ficaram mais fortes para você sobre o que a gente conversou? Qual foi a maior sacada? O que mais surpreendeu vocês? Aberto, vamos lá. Conexão, contexto e feedback. Feedback. Eu acho que a questão da vamos traduzir história... o feedback como aprendizado, que é melhor para o que eu gostaria de falar. Conexão, contexto e aprendizado. Uhum. Eu acho que a questão da história foi fundamental, porque eu já tinha ouvido isso antes e agora ficou mais claro a questão de você contar uma história em vez de apresentar só dados e números. Exatamente, ela pode ter muito mais força do que os dados e números, mesmo que eles sejam reais. Legal se falar disso, porque, por exemplo, storytelling é uma das palavras também que se tornou clichê no mundo dos negócios, porque é uma fala que cai num eixo comum. Só que a expressão dela tem sido muito mais furada do que realizável, porque falta a maior parte das pessoas que o usam,
o elemento que aí vale, é uma outra palavra que é fundamental, do que a gente passou aqui, Denise. Autenticidade. Ou seja, se você pode pegar uma história até que não é sua e adaptar essa história a uma realidade que você viveu. Mas se não tiver nada que sirva, como diria as pessoas que eu me relaciono, falta estofo nesse baú, vamos dizer assim. Está faltando corpo nessa fala. Ou seja, como se a fala fosse vazia. E aí você percebe, isso é muito perceptível para as pessoas. Se a fala for vazia, o que acontece? O cérebro desliga. Desconecta. Isso. O cérebro desliga, a gente fica ali só de corpo presente. Então, por isso que a história... Tem a ver com o que o André falou também, do vazio das falas. A fala não tem como mostrar a conexão, porque ela mostra esse vazio o tempo todo. Fica só no pitch, vamos dizer assim. Fica só no PowerPoint. O storytelling tem duas partes. Tem o story e tem o telling, né? Sim. O story, você tem que ter essa história, os dados, a história, o enredo, o contexto bem armadinho. Sabe aquela história que você pega assim, você vai acompanhando, você quer saber onde é que vai essa história, né? Então tem a história em si. E outra coisa que a gente tem que dominar é como narrar a história. Por isso que você tem que ter o conteúdo, né? A história, o que aconteceu, e a embalagem, né? Como a forma e conteúdo. Por isso que o storytelling ele é assim, interessante. Quem mais tem alguma palavra para... Alguma coisa chamou a atenção? Acho que uma foi falada, que é a questão da história. A outra que ficou muito claro para mim são os gatilhos do pitch. Eu acho que a história do gatilho é algo bem bacana. E outro, a questão da objetividade, que é um outro ponto que muitas vezes falta. E aí vai em linha com o que o CH falou, vai em linha com o que o PH falou. Eu acho que essa questão da objetividade. Mas nem que a Denise falou no início, né? Ou seja, você sabe qual é a sua audiência, você sabe com quem você vai encontrar, faz o seu dever de casa e tenta, ao máximo possível, se colocar na percepção de com quem você vai falar. E aí tentar descobrir os caminhos de conexão. Né? Agora, Denise, só te interrompendo, Sagar, desculpa fazer essa parte, mas e aí discordando um pouquinho de uma coisa que você falou, mas no bom sentido. Se eu parar para pensar numa resposta, uma pergunta que me fazem, e essa pergunta foi uma pergunta complicada, eu vou me enrolar. Se eu responder de bate-pronto com aquilo que vem na minha cabeça, normalmente a resposta sai ótima. Tá, bom, minimamente não ruim. Tá. Bom, que bom que a resposta sai ótima, ela sai intuitivamente, porque provavelmente você já tem toda essa bagagem, tá aí. Você percebe que a pergunta é capciosa, que ela é mal intencionada. Contexto, experiência, autoridade. Mas eu vou dar uma dica, pessoal, porque a Cláudia me apresentou para vocês como especialista em comunicação, né? Eu diria especialista em comunicação intercultural, mas eu tenho umas boas dicas, olha só, de comunicação. Se alguém faz uma pergunta para vocês, que vocês ficam assim, pô, de onde que saiu isso? E tá o público, ou você está assim meio contra a parede? Tem algumas técnicas, tem uma técnica que vocês podem usar, que é a técnica da contra-pergunta. Você devolve a bola para outra pessoa, porque aí você ganha tempo. Ela tem que se posicionar e você ganha tempo para responder. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, assim, vou dar um exemplo assim, bem disparatado. Vou dar um exemplo assim. Uma criança perguntou para a mãe, estava lá, Rio, Niterói, pegando a barca, né? Aí ela pergunta para a mãe, mamãe, o que é o destino? Aí a mãe se surpreende, como é que uma criança tão pequena faz uma pergunta metafísica dessa? Aí a mãe devolve, faz a contra-pergunta, que em inglês é o backtracking. Meu bem, por que você está perguntando isso para a mamãe? Por que você está me perguntando isso? Ah, não, porque ali tem uma placa, destino. Então você se posiciona diferente, né? Vou fazer uma provocação para você. Se alguém chega para você e fala assim, quanto que você ganha? Aí você fica assim, né?
vou ser honesta, você fica, você pergunta, por que você está me perguntando isso? Você pode também refrasear. O que exatamente você quer saber? O que você quer saber? Mas vamos ficar, por que você está me perguntando isso? Ah, não, porque eu vi aqui na empresa que quem ganha mais do que tem, ou menos que tal, tem direito a isso. Aí você assim, ah, que bom saber. Obrigada. Ah, eu não estou nessa faixa, não, alguma coisa assim. Mas você gostaram do backtracking, da contra-pergunta, porque você se posiciona. Então, essa você pode usar quando você não tiver essa intuição tão rápida quanto foi o PH que falou, né? Que faz, foi o André. André, porque aí quando alguém fizer... Para ele funciona, ele confia na... não vier tão assim. Você pode dizer, por que você está me perguntando isso? Tá? Então, é uma dica, né? Agora, eu queria perguntar só para vocês uma outra pergunta para a gente fechar. Esse feedback, ele é bem rico para a gente, né? Qual foi a maior aprendizagem? Teve alguma sacada? Porque eu perguntei palavras, né? Qual foi a maior sacada? Que em inglês é o takeaway. Eu não diria que eu tive... Eu não diria que tive uma sacada, mas essa questão das perguntas foi interessante, porque eu estava realmente com a cabeça de falar, olha, pergunta no final, mas aí você falou, não, talvez é melhor responder, porque você pode aproveitar isso a seu favor. Então, isso aí foi realmente uma coisa que eu não tinha parado para pensar. Você e o CH que me... Não, mas eu acho que é contexto, Paulo. Isso, é contexto. Eu vou te falar outra coisa. Nada impede de você fazer isso que você fez, por exemplo, é só se assim, cara, interessante o que você está falando. Eu não tinha pensado sobre isso. Eu fiz duas apresentações recentes e na última, eu simplesmente falei no começo, gente, ó, eu sei que vocês vão ter muitas dúvidas, mas eu vou tentar responder só no final, então vocês vão anotando, no Zoom fica mais fácil, né? Então vocês vão anotando perguntas, vão mandando no Zoom aí, que lá no final eu respondo todas. Eu não vou parar a apresentação para responder. Então, e teve outra que eu apresentei para pouca gente, que simplesmente eles ficaram fazendo pergunta o tempo todo e eu fiquei respondendo. Então, como você falou, depende da ocasião. Às vezes dá para a gente fazer isso, às vezes não. Às vezes fica melhor você responder, porque é mais íntimo, é mais fácil, né? Então, na primeira, você tinha uma questão de autoridade maior que o público? Quando você falou, olha, guardem as perguntas para o final? Não, Era professor? Ou... Não, eu estava na cadeia mais baixa lá da alimentação. Lá. Na verdade, quem faz pitch sempre está lá embaixo, né? Você nunca... Por isso eu quero te dizer, né? Exatamente, porque... Concordo. Tudo é o contexto. Então, se você quer encantar alguém e essa pessoa está engajada, porque se ela faz perguntas... Denise, eu posso tirar aqui da tela e a gente está numa conversa Pode. Porque aí só a última. A última eu só queria mostrar para vocês, agradecer, né? Desculpa. Que a ideia é que a gente tem que se conectar já na arena local, né? A gente tem que ter essa perspectiva do local e do global, né? E vocês me encontram no site, qualquer coisa... Denise Coralima ou Ritotal Consultoria, vocês me acham no Instagram. Interessa a vocês ter o contato de todo mundo aqui, eu pego e compartilho com todos vocês. E eu queria gostaria. Compartilho o contato de todos que estiveram presentes aqui com todos vocês, que tem lá na inscrição. E eu queria dizer que quem tiver perguntas ou quiser mandar um pitch, grava. Como ensaia? Gravem o pitch no áudio. Então vamos fazer nosso spoiler? Vídeo, tá? E manda que eu possa dar uma opinião ou fazer pergunta, né? Isso é o caminho direto das pedras para Denise, com um olhar mais especializado dela nesse campo. De spoiler que eu ia provocar que é o seguinte, que tem a ver com a Aralibóia Boa Vale, que é, ou seja, o momento 2 disso daqui é a gente criar algumas jornadas tipo Pitch Challenge, alguns desafios que a gente pode construir entre a gente para brincar com a experiência e com o ensaio do pitch. Entendeu? E a gente pode combinar isso se vocês acharem que é interessante para vocês, se vocês acharem isso legal, se couber na forma que vocês fizerem, a gente pode ter uns outros encontros nesse sentido. Entendeu? Olha, eu me interesso sim. Se interessa? Quem falou aí? Roberta ou Fabiana? Roberta Correia. Roberta. Tá. Entendeu? Porque a gente pode experimentar isso, é como se a gente estivesse experimentando simulado a respeito do penso que é controle, mas a gente está ensaiando mesmo. Cria uma banca, cria uma dinâmica o mais próximo do real e a experiência tem que ser real. Então a gente treina feedback, a gente treina receber, a gente treina entregar, a gente treina a capacidade, a qualidade da apresentação, a gente treina a qualidade do deck de slide, né, o apoio.
CHzinho e Denise, eu tenho uma dúvida aqui em relação ao Rio Total aí. Qual que foi o objetivo central aí dessa apresentação aqui? Porque eu meio que eu fiz rápido o cadastro lá, eu não li muita coisa, eu entrei aqui meio para entender o que estava acontecendo, mas o que é isso? Vocês estão vendendo um produto? Vocês oferecem consultoria para PITs? Como é que é? Pois boa. Aqui a gente não vende nada. Mas as pessoas... tem que pagar as contas, cara. Não, pois é. A pessoa que é objeto desse acesso hoje é a palestrante que está entregando aqui gratuitamente, de forma voluntária, sob pedidos nossos e também sob uma oferta gratuita dela, um conteúdo, um aprendizado para vocês. Obviamente, se vocês enxergaram o valor disso, construíram uma conexão com ela e querem levar isso a um olhar um pouco mais comercial, vamos dizer assim, um olhar mais aprofundado, mais em cima de um case específico, como pode ser o seu PH, nas suas expressões ou código de gênero, pode tratar diretamente com o Denise e aí vocês chegam a um acordo comercial, um acordo relacional que faça sentido para vocês, desse ponto de vista. Aqui, nessa ambiência nossa, que a gente chama de Araribóia Valley, o que move a gente, o nosso mote, para usar a expressão em inglês, é give first mesmo, é doação. Ou seja, aqui a proposta é conectar com o principal elemento, compartilhar e colaborar. Cooperação mútua, ou seja, a gente quer aqui promover esse ato de se conectar com pessoas que você não conhece, se disponibilizar o novo, se disponibilizar o conhecimento com outras pessoas, a troca. Compartilhar conteúdo, compartilhar conhecimento, compartilhar aprendizagem, compartilhar experiências, compartilhar percepções de vida. Construir um caminho de colaboração mútua, ou seja, estamos falando de ajuda mútua, nós estamos nos ajudando aqui, todos nós estamos aprendendo em coletivo. E caminhos de cooperação, ou seja, amanhã, Paulo, PH, você pode ter uma expertise seu que interessa a comunidade da Araribóia Valley. A pergunta que eu te faria é a seguinte: pense sobre isso. O que você pode entregar de valor num modelo de doação, ou seja, numa entrega mesmo, no give first, uma doação, uma comunidade de empreendedores, uma comunidade que busca inovação, uma comunidade que faz uso da tecnologia como meio, uma comunidade que pensa no modelo das startups como um caminho de desenvolvimento do seu empreendedorismo também, não exclusivamente, mas também. O que você, com a tua experiência de vida, com a tua experiência profissional, com a tua expertise, pode entregar de valor para uma comunidade dessa natureza, nesse caso aqui, baseado em Niterói. Entendeu? Perfeito. Sensacional. Entendeu? Sensacional. Posso ideia, responder? Eu acho isso claro. Incrível. Pode falar. Eu ia elogiar aqui vocês aqui, mas pode falar. Você perguntou qual era o interesse, qual era a motivação, o objetivo, né? Tô até desligado. Porque eu não entendi bem, Denise. É porque eu entrei muito rápido aqui, eu entrei um pouquinho atrasado também, mas eu queria só um resumo. Vocês percebem como a gente está dentro da situação. Eu estou aqui, né? E o Paulo Henrique, ele vem de fora, não ficou claro para ele. E o pitch tem que ser claro, né? Então, é muito legal você ouvir a pergunta para você saber que na próxima ocasião a gente começa deixando essa objetivo mais claro. Então, olha só, Paulo Henrique, como eu falei, eu sempre trabalhei com estrangeiros. Eu posso dizer que sou especializada em gringo, né? E aí, eu comecei a perceber, num certo momento, que eu tive uma outra, um calling, né? Um chamado seguinte. O objetivo nessa situação aqui, nessa comunidade como da Araribóia Valley, é colocar azeitona na empada de brasileiro. Porque eu vi tantas coisas, eu vi como que eles fazem, eu vi tantas maneiras diferentes de fazer as coisas, qualificadas, objetivas, que nós somos tão criativos, mas às vezes falta só um método ou uma objetividade, como foi falado antes. E lembra da Camila Farani? Fazer execução, chegar até o final. Então, aí, esse é o momento que a Rio Total dou o tempo, né? Eu dou o tempo que eu aprendi para ajudar a empoderar os brasileiros. Então, essa é a minha contribuição de empoderar. E, recentemente, eu trabalhei com pessoas, com os bambambãs de algumas empresas norueguesas e tal, e eles começaram a falar essa palavra do empoderamento, e não é assim, palavra gasta, não. É com esse interesse mesmo, empoderar as pessoas. E o empreendedor é um agente livre.
O mercado muda porque agora nós não somos grandes empresas. Às vezes é uma pessoa, duas, uma estrutura muito pequena. São agentes livres, movidos por aquela inquietude que a gente falou inicialmente, né? Então, como que empodera essas pessoas para que criem mais oportunidades, para que essas grandes ideias cheguem mais facilmente? Eu vou aproveitar que a gente está no final. Tem uma ideia só que eu não pensei agora que me veio. Quando você faz um pitch, quando você apresenta o seu negócio, você quer entregar essa solução que você se dedicou tanto, o pitch bem feito, ele é aerodinâmico. Tá? Então, essa coisa da sua apresentação ser aerodinâmica. Imagina os nadadores da Olimpíada, eles usam roupas especiais para neutralizar o atrito com a água. Eles fazem depilação até para os pelos das pernas não criarem atrito, porque eles querem ser aerodinâmicos. Então, um pitch bem feito, você chega lá, você conquista o coração, engaja o cérebro, né? Retém a atenção do cérebro. Você chega lá no coração dele, no cérebro, e engaja a mente também. Então, essa é a ideia do pitch aerodinâmico. Tá? Denise, você fala apaixonadamente, cara. Olha só que paixão. Eu achei incrível. Eu achei incrível tudo isso aí. Eu acho que a gente tem que se ajudar mesmo para melhorar como sociedade, como comunidade, como ser humano, né? Eu acho que vocês estão no caminho certo. Eu acho que eu vou tentar ajudar o que eu puder também. E, Denise, eu quero ser seu amigo, cara. Eu preciso... Obrigada. O Paulo Henrique, o PH vai botar a gente em contato. E olha, eu perguntei para vocês qual é a palavra que ficou para vocês, ou a maior aprendizado. Eu vou dizer o que ficou para mim, tá? Dessa apresentação. Confie no processo. Confia no processo. Tem um passo a passo. Coloca esse passo a passo em ação. Confia no processo, é a minha palavra, tá? E acho que eu tinha e o repertório. Crie repertório, tá? Crie referências, expanda as bordas da nossa experiência de mundo, sabe? Aprenda com outras pessoas, suba em ombros de gigantes, sabe? E aí, quando você faz aquela mexidinha, faz a sua mexidinha com o seu toque pessoal, tá? Então, confie no processo e crie esse repertório, aumente, expanda seu repertório, suas referências. Tá bom? E teve outra coisa que eu também achei incrível na apresentação. Foi você, Denise. Eu acho que eu ficaria o dia inteiro aqui te assistindo aqui tranquilamente, te ouvindo, porque eu também. Você tem uma... aparenta ter tanta coisa para falar, tanta coisa que você aprendeu lá fora, que você quer mostrar aqui. Eu percebo isso, né? Então é bacana demais. Legal. Obrigada, muito bom ouvir isso de você. Que bom. Então, 5 estrelas aí para você, viu, Denise? Diga aí, CH. Em falar nisso, eu vou falar um negócio rapidinho aqui, mas em falar nisso, a gente tem, para todos os eventos que a gente roda, a gente tem um NPS. Conhece? Não é INPS, não. NPS, Net Promoter Score. É uma medida que a gente usa para poder avaliar como é que funcionam os resultados do evento, para a gente ver se a gente está conseguindo alcançar o nosso objetivo, cuja chave, PH, como eu falei que você viu perguntar ao Rafael um momento assim, quais foram os nossos principais valores emprestados à Araraquara Vale, eu falei em respeito e confiança, ele respondeu. Por quê? O respeito, quando a gente traduz o respeito se resume, entendeu? Mas se a gente quiser traduzir para a comunidade, fala assim que é o respeito à diversidade, o respeito a tudo que nos cerca, respeito ao outro e a tudo que nos cerca. Ou seja, é abrir portas, se disponibilizar a trocar. E a confiança tem a ver exatamente com o que a Denise está falando, é confiança no processo de compartilhar. Isso traz aprendizado para todo mundo à medida do momento que a gente se disponibiliza para isso e adota uma postura de aprendiz e adota uma postura de agente nesse processo, junto com o outro, ou com os tantos outros que nos cercam, entendeu? Fora tudo que nos cerca, independente de serem seres vivos, né? Que tem muito mais que a gente. Então, é dessa ordem. Comunidade dessa natureza, você não pegou no início, eu falei com a Roberta, falei com a Fabiane, elas são comunidades naturalmente abertas, via de regra, são comunidades que têm uma geolocalização, que elas, obviamente, têm que catalisar aquele caldeirão cultural que faz parte daquela localidade, e aí tem muita sinergia que a Denise traz também no arcabouço dela.
não é para ser fechado, é para ser aberto, ou seja, é fluido, é livre de acesso, por isso que vocês estão de Brasília acessando aqui, nenhum problema, mas eu consigo também conectar vocês também com outras tantas comunidades do gênero, com as suas idiosincrasias ou com as suas proximidades ao ambiente onde vocês estão inseridos mais diretamente também. E no esforço nosso de conexão, no esforço nosso de ativação, o valor central, se a gente quiser resumir uma palavra e deixar essa palavra aqui como takeaway, representando a Araribóia, é conexão. Tá? Rafael vai compartilhar o link no chat do NPS para vocês. Depois você pode mandar também por e-mail, se for o caso. Eu vou preparar o material para compartilhar com vocês todos no e-mail também de vocês, dos contatos de todo mundo. Vocês podem lá se conectar, acesso ao LinkedIn e tudo. Se for o caso, eu boto lá para todo mundo. Se já não tem, acho que tem na inscrição nossa. E também deixo uma coisa para vocês. Se mantenham conectados com a gente, porque a gente quer, obviamente, promover cada vez mais coisas desse gênero e saber o que vocês estão precisando. Então, quer dizer, o feedback aí é fundamental. Lá no NPS vocês vão ver o indicador do NPS, mas também tem comentários e tem coisas que vocês demandam. O que vocês podem ajudar? O que vocês estão precisando de ajuda? E a gente vai começar a ir caminhando cada vez mais para próximo dessas necessidades que a gente tem de conexão e de aprendizado comum. Tá? Perfeito, CH, Parabéns, perfeito. Valeu, galera. Eu já tô aqui no site aqui, tô vendo aqui. Tô querendo saber como é que eu me conecto mais ainda com vocês. Aqui pelo site mesmo, que vocês controlam tudo isso? Não, o site da Araribóia está em desenvolvimento. Ele está lá estático. Ah, não, eu tô aqui no Rio Total Brasil. Ah, no Rio Total é a Denise. Rio Total é a empresa da Denise. Conecta com ela. Denise. Eu já conectei, já cliquei em todos os lugares. Tem o LinkedIn dela também. Se você pegar pelo nome dela, você vai achar o LinkedIn. E vocês veem talvez. E vocês veem que o Rio Total, eu fiz primeiro que eu queria uma logo, um nome que todo mundo pudesse, qualquer gringo pudesse falar. Eu escrevi Rio Total. E o Pão de Açúcar é porque eu tinha os clientes na praia de Botafogo, no centro, de cara com Pão de Açúcar. E quando eles não encontravam uma solução para o que eles queriam, eu falava, Paul, olha na janela. Aí é assim, a gente, Denise, aí a gente encontrar a flexibilidade, tá? Então, o Pão de Açúcar, muitas vezes, no meu trabalho, eu fazia assim, aí o cara lembrava que ele tinha que ser flexível. Então, essa ideia que você sempre tem a flexibilidade. Mas agora, gente, se vocês me permitem, a última ideia, o que a gente faz? A gente tem isso aqui, a gente com inteligência, confiando no processo, você não tem que ir nos altos e baixos. Você tem que fazer o efeito túnel e atravessar. Tá? Pode usar a flexibilidade. E efeito túnel. Entende o que eu quero dizer? Não vai, você percebe a situação, aprende com quem está em volta, aumenta a sua chance e faz o efeito túnel. Atravessa lá. Isso. E outra ideia, tem um novo conceito. Além de ser flexível, o que o flexível faz? Deixa eu pegar uma coisa aqui. Não nada. O flexível, você pega o flexível, faz isso e a pessoa volta. O flexível é aquele que se curva aos problemas, mas ele volta, ele não quebra. Hoje em dia, ser flexível é bom, mas você pode ir além. Transcender. Quando você não volta à forma original, você tem que voltar melhor. Isso. Tá? Então, você tem que aprender a se flexibilizar e voltar melhor. Cada pitch que você fizer, quando você faz a análise, aproveita a perspectiva de fora, você já volta melhor. E isso, o conceito é ser antifrágil. Sim. É a antifragilidade. Nassim Taleb. Tá. Pessoal, muito obrigada pela oportunidade de ter estado aqui, sabe, de estrear aqui na Araribóia. Gostou também, Denise? Eu pergunto para você, gostou? Eu pretendo conhecer melhor, tá? E... Denise, meus parabéns. Desculpa interromper, mas meus parabéns. Foi nota 10. Cara, vou te dizer, uma das melhores apresentações de pitch que eu já assisti, hein? Ganhei o dia. Obrigada, André. Se ela estivesse vendendo qualquer coisa aqui, já tinha comprado, bicho. Porque... Eu também, viu? Aprendi muito.
Se tivesse uns 10 minutos, eu estava comprando aqui, jogando dinheiro no celular aqui. Toma aqui. Então, pessoal, olha só. Conecta com ela. Bom feedback de vocês, mas se vocês quiserem um feedback de alguma apresentação, alguma coisa, mande lá no Instagram, ou faz contato, ou no e-mail da Rio Total, tá bom? Eu vou mandar tudo isso para vocês, vou mandar os telefones também, vocês vão ter, vou mandar o NPS para vocês ajudarem a gente a avaliar o desempenho da nossa atividade, dos nossos entregáveis. E vou mandar também nossos pontos principais de conexão para vocês querendo interagir, fazer presença e fazerem parte. Vai estar lá aberto para todos vocês, sempre. Tá? Denise está no grupo, CH? Vai entrar agora. Eu conheci ela pela Claudinha, nesse evento. Beleza. Perfeito, CH, parabéns aí pelo Eu que agradeço. Sucesso aí para todos aí. A Denise eu não vou desejar sucesso porque ela já tem todo o sucesso desse mundo, né, cara? Então, obrigada. E continue assim mesmo e tamo junto, viu, Denise? E CH, precisando. Valeu, cara. Vamos fazer essa união de força aí para melhorar o mundo. Eu acho que esse é o objetivo. Deveria ser o objetivo. Esse é exatamente o objetivo. Perfeito mesmo. Obrigado, gente. Certa, Fabiana. Fabiane. Desculpa. Agradeço muito a vocês. Vou encerrar. Vou parar de gravar aqui pra gente. Quer dizer, vou encerrar depois, né? Vou deixar vocês saírem. Mas agradeço muito a participação de vocês, agradeço o feedback, agradeço a conexão Brasília, Sampa, Niterói, que a gente já tem também, é sempre muito bom, sempre muito rico. E Denise, parabéns ao obrigado pela entregada. Parabéns ao idealizador aí, que é uma formiguinha carregando nas costas essa ideia, hein? Não, tem várias formiguinhas, agora são várias formiguinhas e cada vez vão subindo mais formiguinha para ter mais pés para andar. Tem vários. Rafael está aqui com a gente também. Claudinha não deve estar aqui, que ela teve que sair, mas ela também está bastante ativa. Tem uma galera boa, já a comunidade próxima de 500 pessoas ou mais. Pelo menos 0,1% da cidade de Niterói já está presente lá, articulado. Fora os que estão se articulando por fora, né? Né, meu parceiro André? Então vamos junto, cara. Vamos junto, que é muito melhor para todo mundo. Tá? Um grande abraço, muito obrigado, Denise. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Bom descanso. Tchau. Muito obrigado. Falou, boa noite. Tchau. Tchau, galera. Boa noite. Obrigada. Nada. Eu que agradeço.